Dos autores mais antigos, eu já mencionei o Machado de Assis, que é um lugar comum, eu acho, para um autor brasileiro. A minha geração foi muito marcada pelo Rubem Fonseca, pela violência da prosa dele, pelo olhar urbano que ele teve sobre o Brasil e tem sobre o Brasil, um pouco em oposição a uma certa literatura ruralista que preponderou naturalmente num tempo que o país era mais rural. E dos autores mais recentes, um que tem sempre me proporcionado uma leitura muito prazerosa e naturalmente angustiante também em partes, é o Milton Atum, sobretudo com Dois Irmãos. Eu creio que Dois Irmãos é o melhor livro brasileiro escrito no século XXI, talvez até um pouco além disso, ou aquém disso, século XX adentro, né? Tem uma pungência ali e tem uma universalidade, mesmo num relato que, como quase tudo do Atum, ou tudo do Atum, se passa na Amazônia natal dele, com alguns traços que naturalmente ele aproveita da história da família e da cidade de Manaus tal como ele a viveu. Ele, como o nome indica, ele é descendente de árabes, libaneses, né, que é uma colônia forte no Brasil, inclusive em Manaus. Ele aproveita traços disso, mistura com traços da terra, com caboclos, índios, etc., sem que isso resulte necessariamente numa literatura regionalista, né? Manaus é uma cidade cosmopolita, ou ao menos foi uma cidade cosmopolita no início do século XX, final do XIX, quando era a capital da borracha no mundo, um artigo de primeira necessidade, quase de luxo para a indústria. E a cidade, embora decadente, tem esse clima ainda, tem uma grande ópera, o Milton capta isso muito bem. Você pode ler uma história sobre a Amazônia sem achar que você está lendo uma coisa exótica, ela é familiar, porque ele busca os dramas familiares, os relacionamentos entre irmãos, uma mãe que já desapareceu, ou então um filho, uma filha, uma amante. Ele vai jogando com as questões familiares, tendo como fundo não só a cidade de Manaus, como também naturalmente aquela selva aparentemente insondável que cerca a capital do Amazonas. Escreve muitíssimo bem, e é sempre um a mais, me parece, para um autor, o fato de que é uma pessoa gentilíssima, uma pessoa tive a oportunidade de conhecê-lo, uma pessoa muito cordata, muito humilde, digamos assim, diante da dimensão, da magnitude do trabalho que ele tem. Então, se no passado eu acompanhava cada lançamento de Rubem Fonseca com avidez, eu lia, se não no primeiro dia, às vezes era possível, mas na semana em que saiu o livro, hoje em dia eu faço isso com os livros do Atum. Cinzas do Norte, Órfãos do Eldorado, História de um Certo Oriente. São livros que, conforme foram saindo, eu fui sorvendo aquilo rapidamente, porque eu tinha ali não só grandes histórias, e me parece que literatura continua sendo feita sobretudo por grandes histórias, mas também uma maneira muito ardilosa, muito inteligente de contar essas histórias, com momentos muito pungentes, sobretudo. Então o Atum é o autor contemporâneo brasileiro que me fala mais ao coração.